Olá, estudantes, mais uma aulinha e hoje nós vamos falar aqui sobre a análise de gráficos, né? É um assunto relacionado à parte de estatística, mas porém, entretanto, ela vai entrar em outros aspectos, né, dentro da matemática. A análise de dados aqui vai ser a nossa base, né, de estudos. Então, eu queria só deixar claro aqui para vocês, todo gráfico, antes de ser construído, ele vem de encontro a uma base de pesquisa, tá? Onde os dados são colocados numa tabela, beleza? Então, todos os gráficos que vocês vão ver aqui agora, os modelos de gráficos, eles trazem informações, eles têm um objetivo, mas antes deles, todos eles, sem exceções, há uma tabela com dados informativos, né? Uma tabela onde consta todas as informações que estão contidas ali naquele gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, uma empresa deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Aqui, então, a gente montou uma tabela de faturamento, mês a mês de uma empresa, né? Então, a gente vê aqui que janeiro foi 10 mil, fevereiro 15 mil e por aí vai, até chegar a dezembro daquele ano. Veja, os dados estão aqui numa tabela e quando a gente coloca em um gráfico, ele muda a disposição, ele muda o visual. Então o gráfico, ele na verdade, ele nos auxilia a enxergar determinadas informações que às vezes a tabela não mostra, né? Então, para essa tabela específica aqui, olha como é que ela ficaria então num gráfico, esse primeiro gráfico que não chama gráfico de linha, tá, gente? Ele é gráfico de linha porque ele é formado por ligações de pontos. Você tem um pontinho aqui, ó, e outro pontinho aqui. Veja que ao ligar esses dois pontos eu formo uma linha, né? Então por isso que ele é chamado gráfico de linhas, tá? Então veja, janeiro aqui, ó. Se você observar bem, as vendas ali foi de 10 mil, tá? Fevereiro, 15 mil, tá? Março, ele foi aqui próximo a 10 mil, provavelmente ali 8, quer ver? Isso, 8 mil, tá vendo? Ó? 8 mil reais. Então, esse gráfico de linhas, ele vai marcando os pontos, relacionando aqui esses dois eixos, tá? Um eixo horizontal e um eixo vertical. Aqui no eixo horizontal ele marcou o tempo, os meses, né? Cada mês aqui tinha um faturamento, beleza? Então, aqui você tem à disposição, aqui, através de um gráfico desse, você pode fazer uma série de perguntas, uma série de questionamentos, né? Por exemplo, qual o mês que houve o maior faturamento, né? O gráfico traz uma resposta muito rápida, né? Então, você vê aqui que o mês de junho, ele trouxe um faturamento aqui, ó, próximo a 25 mil, tá? A gente só observar aqui na tabela, 24 mil. Então, qual foi o mês, por exemplo, com menor valor, né? Então a gente tem aqui o mês de março e o mês de julho. Enfim, a gente através desse gráfico a gente vai tendo uma disposição. Qual foi o percentual de aumento, por exemplo, de março para junho? E aí vai a série de perguntas. Os problemas que caem nos vestibulares, nos concursos, no Enem, sempre são pautados em cima de gráficos, tá? Então a gente vai estar praticando um pouquinho sobre isso. E aí, galera? E aí é o seguinte, outro tipo de gráfico, gráfico de barras, ó. Gráfico de barras são barrinhas. Essas barras, galera, ela pode ter, por exemplo, elas podem estar representadas através de desenhos, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Ou pode estar escrito, simplesmente escrito, né, o que significa aquele gráfico. Então vamos lá. Gráfico de barras. Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acesse ou tenha internet,
energia elétrica, rede celular, aparelho celular ou tablet. Os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos em um gráfico, né? Então, a pesquisa foi saber qual é o percentual de determinada população que tem acesso ou usa esses instrumentos. Então, você vê que o desenhozinho aqui é de internet, ó, rede de internet. E aí 20% de pessoas têm acesso, né? Aqui um celular, 65% das pessoas têm um celular. Energia elétrica, 40%. Esse aqui seria rede celular, né? Rede celular 75% e o tablet aqui 90%, ok? Então veja que a coluna, né, nesse gráfico de barras, ou a barra nesse gráfico de barras, a altura dela vai de acordo proporcional ao percentual que ela representa, tá? Então, como aqui o tablet aqui tem um percentual de 90%, ó, perceba que a coluna dele, ou a barra dele, é maior, ok? Além desse gráfico de barras também que traz informações para nós, é um gráfico de colunas que é muito parecido com o gráfico de barras, tá, gente? Muito próximo, a ideia é a mesma praticamente. Então aqui, ó, notas da turma, né? O que esse gráfico me traz de informação? Gente, eu estou dando exemplos aqui, mas os gráficos eles vão vir com todo tipo de assunto, informações, muitos tópicos variados assim de dados e informações, tá? Isso não quer dizer que seja apenas essas informações que vão conter lá, são vários tipos de informações. Mas nesse caso específico aqui, ó, notas da turma. Aqui o eixo vertical é a quantidade de alunos, ó. Quantidade de alunos, e aqui são as notas na horizontal, tá? Então mostra o seguinte, então veja só aqui, pessoal, nós temos a nota 1, teve um aluno que tirou uma nota 1, ó. A nota 2 não teve nenhum aluno, 0, né? Nota 3 foram 3 alunos. Nota 4, ó, 2 alunos. Nota 5, 2 alunos, tá vendo? Nota 6, 5 alunos. Nota 7, 0 alunos. Nota 8, 3 alunos, ó. Nota 9, 3 alunos. Nota 10, 1 aluno. Então, veja que nesse caso a gente pode fazer uma série de perguntas aqui também, né? Uma série de perguntas envolvendo aí análise, né? Por exemplo, posso perguntar qual foi a média, né, de notas, eu posso perguntar, por exemplo, qual foi a quantidade de alunos, enfim, as perguntas aqui podem ser variadas. Então, você tem que saber olhar o gráfico, leia as informações do gráfico, né, o título do gráfico para indicar o que ele está querendo te mostrar, o que representa o eixo vertical e o eixo horizontal, porque uma coisa relacionada com outra, você vai saber automaticamente o que ele está querendo te trazer de informação, beleza? O gráfico de setor é um círculo, esse aqui é chamado também gráfico de pizza, tá, gente? Eles chamam isso aqui de gráfico de pizza, por ter uma semelhança com as fatias de uma pizza, né? Uma pizza fatiada. Então aqui, ó, o que o gráfico te traz? De novo, o título te fala o que ele está relacionando ali para você, ó. Preferência por modalidades esportivas, tá? Então, por exemplo, o futebol é o maior corresponde ao maior interesse da preferência, 40%, ó, tá? Então, por isso que a parte aqui, esse setor, essa área aqui, ó, verde, ela é maior porque corresponde ao maior interesse, tá? Então, o tamanho da fatia aqui dessa pizza, ou desse círculo, corresponde proporcionalmente ao interesse de cada um dos tópicos aqui. Então, futebol 40%, o vôlei foi 30%, o basquete foi 15%, natação foi 10%, e outros esportes de amarelinho aqui, ó,
5%. Veja que esse gráfico ele fez uma legenda colorida, tá vendo? Por cor. Então a cor verde futebol, né? A cor lilás aqui vôlei, por aí adiante. É uma estratégia de visualizar rapidamente, né? O que significa aquela cor, você vai e pinta aquela cor do tópico que você está querendo representar. Tranquilo? Então, galera, nós temos aqui várias formas de representação de gráficos, né? Nunca esqueçam, sempre tem uma tabela. Antes de montar qualquer gráfico, tem que ter uma tabela com os dados. Claro que lá, mais adiante, nós vamos aprender a construir esses gráficos melhor, né? Mas eu quero que você entenda interpretá-los, que é o mais importante. Analisar os gráficos, né? Então, nós temos aqui o gráfico de linha, o gráfico de barras, o gráfico de colunas, o gráfico de setor, que é o gráfico de pizza, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui? Eu acho que... Espera aí. Deixa eu abrir novamente aqui. Aqui o exemplozinho, ó. Escalada da moeda americana em 2015, tá vendo? Olha o título te fala, ó, o que o gráfico está querendo te mostrar ali. E aí é um gráfico de linhas, né? Então, quando ele fala escalada da moeda americana, é a variação do valor, né, do dólar, que a moeda americana é dólar, no ano de 2015, ou seja, quanto é que variou de um mês para outro, né? Ó, cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Então eles foram lá no último dia de cada mês, pegaram aquele valor do dólar em relação ao real e foram montando esse gráfico, né? Então, e tem a fonte aqui também que é o CMA. Janeiro, fevereiro, março, eles foram lá sempre no último dia desse mês e foram pegando os valores do dólar comercial, né? E aí foi janeiro 2,689. Veja que eles trabalham com centavos com 3 casas decimais, tá vendo? Interessante isso. Então é 689 milésimos de real, não é centésimos de real ou centavos de real, é milésimos de real, tá? Para dar um valor mais preciso, ok? A gente vê muito isso aí em posto de gasolina. Aqui 2,856, 3,192, 3,013 e assim vai sucessivamente. Perceba, muita atenção, que do mês de agosto aqui para o mês de setembro ele fez mais detalhado, ó. Dia 1º era um valor, ele fugiu do valor apenas no final do mês. Ele pegou aqui no dia 1º de setembro, dia 18 de setembro, dia 22 de setembro, 25 de setembro e 28 de setembro, ok? Fica muito atento, porque às vezes esses gráficos trazem essas informações e a gente não se apercebe desses detalhes, tá? Então, em cima desse gráfico, depois que você observou o que esse gráfico significa, você vai nas perguntinhas, né? Ou no texto. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta, né? Ele quer que você leia aqui e veja qual que é a alternativa que está falando a verdade, ou valando um termo correto, né? Uma afirmação correta. Então vamos lá. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor do que 2,689. Gente, dezembro de 2014 não aparece aqui nesse gráfico para nós. Então, como é que eu posso afirmar se o valor do dólar for maior ou menor do que 2,689? Então, essa aqui, se não aparece, eu não tenho como afirmar, essa aqui é falsa, certo? O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Gente, 28 de setembro está aqui, ó. O maior valor, o valor, aliás, no dia 28 de setembro é 4,109 milésimos de real. Ora, mas será que esse é o maior valor que está aqui no gráfico? Não, né? A gente percebe que esse valor aqui é um pouco maior, 4,145. Então veja, se o aluno não souber comparar valores, comparar aqui no caso quem é maior ou quem é menor num valor para outro, é claro que ele não vai conseguir, né, resolver um probleminha como esse. Então 4,145 é maior que 409, então essa afirmação também é falsa, né? Ok.
Item C, a função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Ô, pessoal, em termos gerais, ele é crescente. Mas essa função aqui, ela tem momentos que ela decresce. Olha aqui, ó. Esse momento aqui ela está diminuindo. Esse momento aqui ela está diminuindo. Entendeu? Olha, esse momento aqui ela está diminuindo. Então, essa função nem sempre é crescente. Ela tem intervalos de algum mês aí cujo valor do dólar decresce, diminui, né? E aqui ele afirmou, né, que o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente. Nem sempre, né? Tem momentos ali, intervalos temporais, que o valor do dólar decresce e não só cresce. Então esse aqui também é falso, beleza? O item D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Gente, a diferença, então diferença não é subtrair? Então maio e março, então você vem aqui no mês de março, 3,192 menos o mês de maio. Quem que é o mês de maio aqui? 3,187. Agora você faz a subtração para ver se dá menos de 1 centavo. Então 12 menos 7 dá 5, 8 menos 8 dá 0, 1 menos 1 dá 0, 3 menos 3 dá 0. Tá vendo que aqui deu 5 milésimos de centavo? Porque 1 centavo é isso aqui, galera, ó. Então 0,005 ele é menor do que 1 centavo, 0,01, né? 1 centavo. Então essa aqui ele falou que foi menor, né? Essa diferença. Então de fato isso é verdadeiro, a diferença foi menor. Quando você subtrai um mês pelo outro, você encontra que 5 milésimos de centavo. E 5 milésimos de centavo é menor do que 1 centavo, ok? Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor do que 3,629. 15 de agosto, galera. Cadê o agosto aqui? 15 de agosto deve estar no meio. Ele falou que foi menor do que 3,629. Bom, você percebe que aqui, ó, está crescendo, né, o valor do dólar. É um período que está crescendo. E aí é óbvio que 15 dias depois de aqui, ó, 15 dias após o início de agosto, é impossível você falar que é menor, né? Que ele está falando que a moeda foi menor. Então isso é falso, porque ali está crescendo o valor. Ou seja, que é falso por isso, ok? Então é isso, galera. Analisar gráficos, você vai ter que ter muita atenção e interpretar, entender o que ele está te pedindo, ok? Então boa sorte para todos e logo mais a gente vai fazer uma atividade sobre isso, ok? Até mais.